Boa noite, iniciando aqui mais uma live. Tô fixando aqui o tema. Máscara. Boa noite, Adriana. Estamos começando mais uma live aqui sobre máscaras. Tô só fixando aqui, gente, o tema para ficar aí para vocês poderem visualizar. Ok? Pronto, o tema fixado, né? Boa noite. A Adriele aí da Sabor da Graça tá nos acompanhando hoje à noite. A Adriana Decorações também, um abraço aí para vocês, né? E a gente vai falar hoje um tema que é a EPI, né? Então a máscara, ela tanto é uma EPI como pode não ser, né? A gente vai estar discutindo sobre isso hoje à noite, né? Primeiro de tudo, obrigado a Deus, né? Essa oportunidade de estar passando conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo. Esse tema de hoje, a gente vai estar abordando toda essa questão de NR6 voltada à EPI e vai ser emitido o certificado de participação dessa transmissão, né? Como é que você faz para estar adquirindo seu certificado? Você basta estar assistindo a live, acompanhando a gente aqui essa live essa noite todinha. Se inscreve no canal do YouTube da Previseg e você vai lá no site da Previseg em redes sociais. Lá tem um formulário onde você vai botar o seu nome, o seu endereço de e-mail e contato. Então a gente vai estar emitindo o certificado de participação, tá bom? Vamos assim, sem demandas. Isso aqui vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Um abraço para a Andréa também, Andréa Paula. Vai ficar gravado e a gente vai estar divulgando tanto no YouTube, vai ficar no IGTV também, tá bom? Então a gente vai começar, como já falei, falando sobre EPI, especificamente falando sobre a máscara, né? Mas primeiro de tudo, o que é um EPI? A sigla significa Equipamento de Proteção Individual, né? Então, esse equipamento de proteção individual, aqui no Brasil, ele existe uma série de certificações para poder valer como EPI, né? Então, nós temos uma norma, que é a número 6 do Ministério do Trabalho, que ele regulamenta essa questão de fornecimento de EPI aqui no Brasil. Então, um equipamento de proteção individual no Brasil, para ter uma validade, ele vai ter que ter o CA dele. O que é o CA? Que é o certificado de aprovação. Como é que funciona essa questão desse certificado de aprovação? É uma numeração que é dada a esse equipamento para ele poder ser comercializado aqui no Brasil, né? Então, quando eu vou adquirir um equipamento de proteção individual para fornecer ao meu funcionário, eu como RH, como SESMIT da empresa, eu tenho que fazer, antes do fornecimento, verificar o número do CA. Para quê? Para ver se realmente eu posso considerá-lo como EPI e qual a validade de comercialização que aquele certificado dele dá para ele, disponibiliza para ele. Exemplo, máscara. Existe alguns tipos de máscara que a gente vai estar vendo um pouco mais adiante, mas existe máscaras, né, com CA e existem máscaras sem CA. Né? Dependendo do ramo de atividade que hoje você esteja trabalhando, existe sim a necessidade do fornecimento, dependendo da atividade que você está executando, que aquele equipamento seja certificado pelo Ministério do Trabalho, né? Então, quando aquele equipamento que você fornece, a máscara, para o seu funcionário, ele tem ou não exigência de certificação, depende do ramo de atividade que você esteja trabalhando hoje, por conta da dificuldade de máscara no mercado brasileiro, não só no mercado brasileiro, mas também no mercado mundial. Então, existem alguns ramos de atividades que eu posso sim entregar outro tipo de máscara sem certificação, mas eu tenho que fazer uma avaliação de qual é o risco que aquela atividade, o meu funcionário vai estar correndo.
Então, voltando um pouquinho, para a gente poder entender. Então, EPI, ele é regulamentado por uma norma de segurança do Ministério do Trabalho, pela portaria MTB número 314 de 8 de julho de 1978, né? Então, quando eu falo de EPI, eu venho direto para a ANR, eu venho direto para a ANR6, né? Quando eu falo de equipamento de proteção individual NR6, aí eu tenho que interligar a questão do número do CA. Então eu só posso estar comercializando ou comprando equipamento para o meu funcionário da empresa, eu como RH ou CESMIT dessa empresa, se ele tiver uma certificação. É como a gente falou, existe uma norma que regulamenta essa questão de uso de EPI. Por conta dessa pandemia, existem orientações diferentes, né? Como máscara de pano, e a gente vai ver um pouquinho hoje se realmente essas máscaras elas servem ou não para neutralização desse agente, né, biológico que é o coronavírus, né? Então a gente vai estar vendo um pouquinho mais na frente algum tipo de máscaras, ok? Então assim, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem ficar à vontade, né? A gente tá, nosso canal aqui está liberado, pode estar fazendo pergunta, qualquer dúvida que vocês quiserem. Estamos hoje aqui para estar tirando a dúvida de vocês, né? Então, voltando à questão da NR6, a gente dá uma olhadinha no item 6.1, que ele fala o seguinte: considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e saúde do trabalho. Então, essa é a definição de EPI que a norma regulamenta, né? E a gente observa aqui o uso individual. Então, equipamento de proteção individual, EPI é individual, né? E não, exemplo, você vai pegar e emprestar no local de trabalho. Você pega e empresta sua máscara para outra pessoa. Não pode. Ela é de uso individual seu, né? Tem sérios motivos para você não fazer isso. Primeiro, porque você vai estar se contaminando ou contaminando seu colega de trabalho. Segundo, existe uma norma que diz que é de uso individual. Então você tem que zelar pelo seu equipamento, né? Então a gente vai falando, iniciando a questão de EPI, só para a gente poder ver aqui, ter uma noção realmente o que é o EPI, né? Então eu já falei do certificado de aprovação, né? Então a gente vai ver um detalhe na NR6, no item 3, que é o seguinte: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento das seguintes circunstâncias. Então, assim, é qualquer EPI que eu forneço? Não, eu tenho que ver a adequação do risco. Principalmente essa questão da máscara, como eu falei no início. Existe alguns ramos de atividades que um tipo de máscara não serve e outros ramos que servem. Exemplo, a máscara de pano, ela é aconselhada, orientada para utilizar dentro do ambiente hospitalar, né? Então a gente vai ver isso mediante o CA de certificação. Se aquele equipamento dentro do hospital, né, você fornece uma máscara de pano, ele não vai ter CA, então ele não é considerado EPI, né? Para esse ambiente hospitalar, que a gente tem uma caracterização do risco biológico, né, não só o coronavírus, como outros agentes também, né, outros vírus, outras bactérias, fungos, né? Então a utilização da máscara de pano ela não é adequada, né? Então a gente já está dando uma respostazinha para vocês aí. A gente vai estar vendo um pouquinho mais na frente aqui. Então assim, falando em máscara, eu tenho uma orientada pelos órgãos de saúde. Tem uma N95, tem uma PFF2, tem a máscara cirúrgica e tem uma máscara caseira, né? Então basicamente vamos falar sobre esses 4 tipos de máscaras, né? Mas Paulo, existe alguma diferença, né, de máscara da PFF2 para N95? Qual é a diferença, né? A gente sabe que os órgãos de saúde eles orientam aos profissionais na área de saúde estar utilizando ou a N95 ou a PFF2, né? Aí temos, fora essas duas,
que são orientadas para outras atividades. Temos as máscaras cirúrgicas e a máscara de tecido, que é a máscara de pano, que é a máscara caseira, né? Mas ela tem que ser bem feita. Se ela não for bem feita, ela não tem a proteção adequada àquela pessoa que está utilizando. Vamos ver a diferença daqui. Na verdade, quando a gente fala de máscara PFF1 ou a N95, nós podemos caracterizá-las como respiradores, na verdade, né? Porque eles são o quê? O significado de PFF, né? Que é peça facial filtrante. Aqui no Brasil, a nossa legislação ela utiliza essa máscara que é a PFF, né? Aí eu vou ter por categoria, vou ter a PFF1, que a gente vai ver um pouco mais na frente, vou ter a PFF2, vou ter a PFF3. Cada uma com a sua adequação para cada tipo de risco, né? Assim como a N95. A diferença dessas máscaras, não só da PFF como a N95, é a legislação do seu país. Exemplo, a N95 ela é uma legislação americana, né? Que faz a liberação, faz os testes dessa máscara para ser comercializado e vendida, né? A PFF2 ela é a comercialização brasileira. Quem é que faz toda essa regulamentação no Brasil é o Ministério do Trabalho junto com a Fundacentro e Inmetro, né? Então esses três órgãos, eles que fazem a liberação dessa máscara no Brasil, que é a PFF2, para comercialização. A Fundacentro, ela dita os parâmetros legais, o Inmetro faz os testes de vedações, né? Então assim, essas máscaras têm que ter uma boa vedação para a eliminação do risco. Se ela não tiver um percentual bom nesses testes, o que é que acontece? A utilização delas não vai servir, na verdade, para nada, né? Como, por exemplo, existe máscaras de pano que você utilizar, é melhor você estar não utilizando, né? É a mesma coisa você utilizar uma máscara de pano de má qualidade ou não utilizar. Vai dar igual. Não vai dar diferença nenhuma. Você não vai estar se protegendo. Voltando aqui para o tipo de máscara. A gente viu que a N95 ela é uma máscara que é regulamentada pelos órgãos de saúde nos Estados Unidos, né? É uma máscara que obedece aos padrões americanos. Eu tenho a FFP2, né? Porque vai ter a FFP 1, 2, 3. A 2 que é aquela máscara que é orientada à utilização dela para Covid-19, para proteção. Ela é uma máscara que ela é regulamentada pelos órgãos europeus, né? Então ela segue a legislação europeia, né? Eu tenho a KN95. O que regulamenta ela? A normalização chinesa. A P2 é uma máscara que tem a mesma característica da N95 e a PFF2, que são as máscaras que são orientadas, mas quem regulamenta ela é Austrália e Nova Zelândia. Eu tenho a Korean 1ST, que regulamenta legislação coreana. A DS, japonesa. A PFF2, como a gente já falou bem, quem regulamenta aqui é a BNT, NBR, né? Existe uma NT e uma NBR específica para a regulamentação dela, que é a máscara brasileira, né? Então aqui no Brasil só pode ser comercializada a máscara e utilizada se tiver CA. Se ela não tiver CA, ela não é considerada um equipamento de proteção individual. Então, o primeiro parâmetro no Brasil é esse. Só pode ser comercializada e fornecida ao seu funcionário se ela tiver a numeração do CA, que é o registro dela junto ao órgão competente, que no Brasil, quem é? Ministério do Trabalho, né? Então, no Brasil, EPI tem que ter CA. O que é o CA? É uma numeração do registro junto ao órgão fiscalizador, que é o Ministério do Trabalho. Ok? Eu espero que tenha explicado para vocês. Se vocês quiserem participar, me dar uma olhada aqui
né? Botar um coraçãozinho, fazer perguntas, né? Eu acredito que existem várias perguntas sobre essas questões de máscara, né? Então, tanto minha, eu até tinha algumas dúvidas, né? Mesmo conhecedor na área de segurança, e tive que dar uma lida, uma aprofundada melhor para poder estar falando isso para vocês, ok? Então a gente viu que existem parâmetros, né? A recomendada hoje pelos órgãos de saúde, né, é a N95 e a PFF2. Mas existem outras máscaras, né, com legislações de outros países que atendem também essa proteção contra vírus, que é, como a gente viu, norma americana é a N95, norma europeia a FFP2, né? Aí tem a legislação chinesa, Nova Zelândia, né? E a brasileira que é a PFF2, ok? Então, sem delongas aqui, a gente vai passar um pouquinho mais para frente. A principal função do respirador, na verdade, é o que? Tampar a boca e o nariz, né? Para quê? Para que a saliva e a mucosa bucal e as secreções respiratórias não tenham contato com um ambiente contaminado por aerosóis, né? O que quer falar isso? O que significa essa proteção? A máscara especificamente, ela é uma proteção mecânica que ela vai proteger de aerosóis espalhados no ambiente que contamine aquele indivíduo num ambiente contaminado, como exemplo o hospital, que tem um nível de contaminação elevado. Então a máscara ela é uma barreira, né? Então como eu já falei antecipadamente, para o hospital o uso da máscara adequada são quais? N95, PFF2. Então eu tenho essas duas máscaras que devem ser utilizadas no ambiente hospitalar, ok? Voltando aqui um pouco da N95, né? A diferença, né? A OMS, como já falou, ela que faz toda essa orientação, tanto da PFF2 como a N95. Então, assim, as características delas são similares. Existe uma pequena diferença, né? Fora a questão de normatização. Quem faz a normatização dela? A PFF2, ela faz uma filtração de 94%, né? Dessas gotículas espalhadas no ar. A N95 ela faz uma filtração de 95%, né? Então ambas são adequadas. Aí vai ter diferença apenas de marca, valores, né? E normatização que faz a liberação da utilização dessa máscara ou a venda dessa máscara, né? Então todas as duas elas são adequadas assim. Como a gente já viu, o bloqueio da N95 ela é até 1% maior do que a PFF2, mas isso não quer dizer que ela seja melhor, né? Porque nesses testes eles dão uma média de bloqueio do agente, né? Então a N95 pode dar uma variação entre 95% a 99% e a PFF2 pode dar uma variação também de 94% a 99%. Então ambas são adequadas para ambientes hospitalares. Eu estou falando muito questão de ambientes hospitalares, né? Existem outros ambientes também que poderão ser utilizados outros tipos de máscaras, como por exemplo, né? Eu tenho, voltando aqui agora, dou uma perdidazinha, gente. Mas voltando aqui para a N95, que eu não finalizei aqui a N95. Então, a estrutura dela é poliéster e fibras sintéticas, né? Então, assim, na verdade, o corpo dessa máscara, ela já é um elemento filtrante, né? Então, o próprio tecido dela, ela já é um filtro. Para qual a barreira? A barreira biológica, né? A N95 e a PFF2 servem para essa barreira biológica. E o uso dela é individual, né? Individual e uso único, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ela é descartável, né? Então, essa máscara, ela é descartável. Então, ela é para ser utilizada, na verdade, apenas uma vez.
a orientação dos órgãos de saúde é que reutilizem essa máscara, né? Façam a higienização. Mas existem alguns parâmetros para a gente fazer essa reutilização dessa máscara. Como, por exemplo, né? Se tu utiliza essa máscara e ela absorve o teu suor, então ela não vai servir mais, mesmo que você utilize ela, né? Por quê? Porque ela vai estar contaminada. Quando você pega essa máscara e bota ela de molho dentro de uma água, com exemplo, com quiboa, né? Ou tem um outro produto químico, ela vai perder as propriedades dela, né? Isso quer dizer o quê? Que ela não vai ser eficaz, ela não vai ser eficaz aquela barreira, né? Então ela não vai fazer a vedação adequada, ok? Se a máscara eu comprei para minha proteção, o motivo é evitar a contaminação, tanto minha, como se eu possivelmente tiver contaminado, passar para outra pessoa. Então essa questão da vedação, ela é bastante interessante. Exemplo, barba, né? Se você tiver barba, é uma barreira para a adequação da máscara no seu rosto, né? Quem trabalha na área de saúde, a orientação é que esteja sem barba, para que essa máscara ela seja totalmente eficaz à questão da adequação dela ao seu rosto, né? Um teste simples que podemos fazer é quando você pega um tipo de máscara desse, tanto a PFF2 como a N95, você coloca no rosto, né? E sopra, né? Se tiver passando ar pelas laterais, ela não está encaixada adequadamente, ok? Então, existem alguns padrões de higiene que a gente podemos utilizar e temos que seguir para que o uso dessa máscara seja adequado, né? O encaixe dela seja adequado ao meu rosto, né? A barba, ela não é adequada, porque vai ficar uma barreira entre a máscara e a sua pele. Então ela pode sim dar um vazamento que não vai dar aqueles 95% de eliminação do risco, né? Ou 94% como a PFF2. Então, voltando lá na norma americana. Na norma americana, a classificação dela como é que funciona, né? Existem as máscaras de tipo N, que significa o quê? Que elas são N porque elas não têm resistência ao óleo, né? Partículas de óleo. A classe R, americana, ela já existe uma resistência a partículas de óleos, então ela já é para outro tipo de agente. E a classe P, ela contém total resistência ao óleo, né? Então se a gente pegar aqui a classe N, que a gente está utilizando, nós temos a N95, padrão americano, tem a N99 e a N100. A proteção, a barreira dela de neutralização, a gente vai identificar pelo número. A classe é N, que ela não é adequada a óleo, né, partículas de óleo, mas ela tem 95% de barreira. A N99 tem 99% de barreira de eliminação. E a N100 ela tem 100% de barreira de eliminação. Isso o padrão americano. Aí voltamos agora para o padrão brasileiro, que é a PFF, né, que é peça facial filtrante. Ou seja, isso significa que toda a estrutura dessa máscara ela é feita de elemento filtrante, né? Então, aquele tecido da máscara, ele já é um elemento filtrante. O que vai definir aqui no Brasil a eliminação, né, que é a penetração máxima desse tipo de máscara, são as camadas que elas são feitas. Exemplo, eu tenho aqui no Brasil a PFF1, a PFF2 e a PFF3, né? Cada máscara, PFF1, PFF2, PFF3, eu utilizo ela para um nível de proteção. A PFF1
eu utilizo ela para agentes que não são biológicos, né? Por quê? Porque a eliminação dela mínima é 80%, né? Quando eu falo de eliminação mínima de 80%, isso quer dizer o quê? Que a penetração máxima de agente externo é de 20%. Então essa PFF1 ela já não é orientada pelos órgãos de saúde e ela não é adequada para agente biológico. Aí eu vou ter a PFF2, que ela tem uma penetração máxima de 6%. Então a eliminação dela, a eficácia dela é 94% aos agentes externos. Exemplo, né? Aqui, agente biológico ela serve? Sim, ela é recomendada para um agente biológico, que são vírus, bactérias, protozoários, etc. Né? E eu tenho aqui a PFF3, que possui uma eficácia mínima de 99%. Né? Ela existe uma possibilidade de penetração de 1%. Ok? Então, assim, no Brasil, elas são classificadas como PFF1, PFF2 e PFF3. PFF1 eu já descarto ela porque ela não pode ser utilizada para agentes biológicos, né? Eu tenho uma PFF2 que ela é recomendada pelos órgãos de saúde e tem uma PFF3 que tem 99% de eliminação, né? Então, até lembrando aqui que antigamente, antes de chegar o coronavírus aí, a gente comprava uma máscara PFF2 aqui em torno de 1,50, 1,60, né? Se você for procurar comprar hoje, nos dias de hoje, em uma farmácia ou num ambiente que venda esse tipo de máscara, vai custar em torno de 14 a 15 reais, né? E muitas vezes com a qualidade inferior à que utilizávamos antigamente, né? Porque também não adianta só comprar a máscara sem observar a sua questão técnica, né? Como é que eu vou observar essas questões técnicas, Paulo? Como eu falei, todo equipamento de proteção individual, ele tem um númerozinho que chama CA. Quando eu pego, entro no site do Ministério do Trabalho, boto lá, consulta de CA MTE, eu digito o número do CA no site do Ministério do Trabalho e eu puxo o certificado de aprovação. Dentro desse certificado de aprovação, que eu tenho até aqui dois modelos aqui de duas máscaras diferentes, ele vai me dizer, não sei se vocês conseguem visualizar aí, ele vai me dizer, né, que é um respirador, purificador de ar tipo peça semifacial, filtrante para partículas PFF2. Então ele já me indica que ele realmente é um equipamento original, não é falsificado, e eu tenho a garantia de fornecer ele para o meu funcionário, né? Vocês lembram que eu falei da questão do CA? Então o CA ele vai estar descrito aqui, eu consigo puxar esse certificado de aprovação e eu vou ter uma validade, né? Então essa validade aqui que me determina se eu posso ou não comprar e fornecer esse equipamento de proteção individual para o meu funcionário, né? Exemplo, essa máscara aqui que eu peguei, essa PFF2, né? Ela é válida até 18 de 5 de 2022. Então isso quer dizer o quê? Que ela pode ser comercializada no Brasil até essa data. Então esse equipamento aqui, essa PFF2, eu posso sim considerá-la como EPI. Então a forma de registro dela, a orientação é que faça esse registro aonde? No formulário de entrega de EPI, né? Então, voltando um pouco. Então, eu posso sim fornecer o equipamento de proteção individual como EPI se ele tiver essa certificação. Se ele não tiver essa certificação, ele não é considerado equipamento de proteção individual, né? Mas, Paulo, eu estou usando uma máscara de pano. Os órgãos públicos orientam que eu use aquela máscara de pano. Ok, ela não é um EPI, porque para ela ser um EPI ela tem que ter o quê? O certificado. Como é que tu faz o registro? Você pode até registrar no formulário de entrega, né? Você pode botar máscara e na parte que tiver EPI lá, você não bota nenhuma numeração, né? E você pode botar assim, máscara, aí abre parênteses e bota máscara de tecido, de pano, né? Isso
só oriento esse tipo de entrega no momento de hoje, né? Que não tem máscaras disponíveis no mercado, aonde temos que se adequar à situação, né? Se você não consegue comprar EPI para o seu funcionário, aí você sim pode utilizar essa máscara de pano aí, né? Mas como eu falei, só é considerado EPI se tiver certificadozinho aqui do Ministério do Trabalho. Se não tiver, não é EPI, não resista como EPI, ok? Resista como fosse um equipamento, né, de proteção. Aí bota lá, máscara, parentes, né, de pano. E a gente sabe muito bem que a recomendação na utilização dessas máscaras de pano é uma média entre 2 horas. Por quê? Porque o tecido, ele acumula partículas, né, que vão estar ali com bactérias, né, com o próprio vírus, né? Então, ele acaba sendo um agente contaminante, né? Ele não vai servir mais para a sua proteção. Então, máscara de tecido, de TNT, aquelas máscaras cirúrgicas, elas não podem ser utilizadas por períodos longos, né? Então, a orientação é que ela seja substituída dentro de uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Numa média de 2 em 2 horas, né? Então, se você vai fornecer máscara de pano para o seu funcionário, aí a orientação é que você calcule ali uma média de horas, você trabalha 8 horas dentro do estabelecimento, né? Aí você vai calcular, trabalha 8 horas, são 4 máscaras, mas eles têm que lavar aquelas máscaras, não tem? Então você vai ter que dar 4 máscaras para um dia, e para o outro dia já tem que ter 4 máscaras disponíveis. Então você entrega 8 máscaras para ele, né? Orienta ele da substituição e da higienização, registra essa entrega na ficha de EPI, ok? Então isso para quem trabalha em RH de empresa ou trabalha na área de saúde e segurança do trabalho, a orientação adequada para máscara de pano é essa. Paulo, máscara de pano pode ser utilizada em ambiente hospitalar, clínicas, ambulatórios? Não. Para ambientes hospitalares, clínicas ou laboratório, a utilização é a recomendada pelos órgãos de saúde, PFF2 ou a N95. Padrão da N95, PFF2 é o mesmo padrão. Não existe diferença. A diferença é a normalização. Uma é normalizada pela normalização americana e a outra normalização é brasileira, né? A diferença aí da utilização dessas máscaras são essa. Mas eu também posso afirmar para vocês que a questão da máscara PFF2, ela segue o mesmo padrão da N95. Até na questão dos resíduos, né, partículas de óleo. Quando você compra uma máscara dessa, PFF2, ela vai estar na embalagemzinha dela dizendo se ela existe retenção para partículas de óleo ou não, né? O que interessa para a gente hoje é a não, né? Como é que eu vou identificar? Ela vai ter uma marcazinha, tipo uma gotícula, dentro da embalagem dela que vai estar um Szinho escrito, né? Quando tem esse Szinho escrito, quer dizer o quê? Que ela retém partículas, né, aerosol, né, no ambiente de água, partículas de água espalhadas no ambiente. Então ela não serve para um ambiente que tenha partículas de óleo, né? Então essas partículas de óleo aqui, ela vai vir também identificada dentro da embalagem dela. Ela vai ter também uma gotícula de água, uma gotícula de óleozinho lá, um desenhozinho. Algumas vêm os desenhos, outras não. Mas vai vir uma siglazinha. A S, aqui no Brasil é utilizado o S, quando ela retém apenas partículas de água. E a SL, quando elas retém tanto partícula de água como partícula de óleo. Para a proteção da Covid-19, né, é o momento que nós estamos vivendo. Indiferente, né? Tanto faz eu utilizar a S ou a SL. Só não posso utilizar uma máscara com nível de proteção menor.
como por exemplo a PFF1, que o nível de proteção para o ambiente hospitalar é 80%. Então eu não posso utilizar ela. Recomendado é a PFF2. Aí eu posso utilizar assim, mesmo ela sendo o nível lá, estando escrito na embalagem dela o S, né, que ela retém partículas de água, ou SL, que retém partículas de água ou óleo. Então, qualquer uma desses dois tipos de máscara eu posso utilizar aqui, sim, no Brasil, né? Então, isso aqui é fato. Então, a gente já conseguiu ver que no Brasil existe uma máscara que é regulamentada pelos órgãos brasileiros, que são as PFF, né? Então, existe também, tanto na categoria como as N's, como as PFF, elas podem vir dotadas de filtro ou não, né? O filtro, qual é que eu falo filtro? Aquelas válvulas, né? Aí já até surgiu dúvida sobre essas válvulas, que uma pessoa me perguntou o seguinte: Paulo, mas a que tem a válvula, ela não é adequada. Não é que ela não seja adequada, a gente não orienta que ela seja utilizada em ambientes hospitalares, mas até dá para utilizar também, não tendo outra opção, né? Por quê? Porque essa válvula, a função dela apenas é para que a pessoa, para que aquele funcionário, ele respire melhor. Então ela é muito utilizada na construção civil. Por exemplo, o cara que trabalha ali, trabalho braçal, soa direto. Então ele precisa de um mecanismo de respiração melhor. Então essa válvula, ela vai dar um conforto, né? Um conforto melhor para aquele funcionário, entendeu? Então ele vai aumentar o nível de respiração dele, né? Sem ter esforço, ok? Então essa válvula aí, ela não impede muita coisa não. A questão dela é só para uma melhoria quando o funcionário está utilizando, que tenha um esforço extremo, né? Então não vejo muita diferença para estar utilizando. Não recomendo ela, né? Só se não tiver outra opção, a utilizar em ambientes hospitalares, né? Em ambientes hospitalares onde tem um risco biológico maior, né? Então eu não utilizo essa máscara. Tem até o Márcio Lima entrou aí, da ML Ambiental, né? Então, Márcio, até máscara com válvula para lixão, né? O cara que faz aquele trabalho lá no lixão lá, acredito também que não seja adequado. Na verdade, não é totalmente adequado, né? Por quê? Porque existe aquela questão de bactérias, de vírus, né? Então pode sim haver um nível de proteção menor. Então adequado realmente é a sem filtro para esses ambientes. Mas se tiver essa válvulazinha aí, também é utilizá-la, né? Porque ela também vai servir. Paulo, como é que tu consegue pegar as características dessa máscara, né? Como é que tu consegue, no caso do EPI, né? Eu vou lá no Ministério do Trabalho, boto o número do CAzinho dela lá no Ministério do Trabalho, consigo baixar o CA, que é o certificado de aprovação. E aí também, antes de fornecer, eu pego a embalagem e vou ler as recomendações técnicas daquela máscara. A gente já ainda está nessa parte da N95, que é a PFF2, mas a gente ainda vai falar da máscara de pano e vamos falar da máscara cirúrgica também, ok? Então, a questão da válvula aí, ela ficou bem identificada. Então, essa válvula ela não traz nenhum malefício não, né? Então, ela é utilizada em algumas atividades, ela é fornecida essa máscara com válvula para melhorar a respiração daquele trabalhador, né? Então, recomendações técnicas, eu tenho que observar as recomendações técnicas daquele equipamento, daquele EPI. Como é que eu faço isso? Olhando lá na embalagem. Quando eu olho a embalagem, muitas dessas máscaras, a orientação é após a utilização, realizar o descarte, né? Então, a orientação do próprio fabricante é o descarte, principalmente nesses ambientes onde o nível de contaminação é muito elevado.
Então, Paulo, o que é que eu faço? Vou ter que fornecer máscara de R$ 15 aí para todo mundo? Não. Em ambientes hospitalares, a recomendação ou é a PFF2 ou a N95. E eu tenho para outros tipos de ramos de atividades, como exemplo mercantil, né? Posto de gasolina, onde o nível de contaminação é menor. Aí eu posso sim estar utilizando aí ou a máscara cirúrgica ou a máscara de pano, né? Que a gente vai ver uma diferença aqui entre essas duas máscaras, né? Mas para isso, independente da máscara, eu tenho que observar a forma de armazenamento daquela máscara, né? Então eu tenho que guardá-la de forma adequada, né? Porque, vou dar um exemplo, se você retirar sua máscara para utilizá-la no outro dia, mas ela está úmida de suor, ou ela está, você molhou ela, está úmida de outra forma, ela vai servir para você utilizar no outro dia? Não, né? Por quê? Porque ela vai estar contaminada, né? Mas Paulo, aí eu vou lavar a minha máscara, minha N95 ou a minha PFF2. Beleza, se você lavar ela, botar para secar e antes de utilizar você tem que verificar se teve alguma alguma avaria. Se você botou ela no rosto e ao respirar você vê que o ar passa pelas laterais com facilidade, então essa máscara ela não está sendo mais adequada para a sua utilização, né? Então, se eu tenho uma máscara de proteção, é para minha proteção. Se ela não está servindo para minha proteção, eu tenho que o quê? Descartar, né? Então, pode acontecer nessa questão da guarda e da higienização que você danifique aquela máscara. Então, ela não vai estar sendo adequada. Isso eu estou trazendo para as máscaras que são consideradas EPIs. Máscara de pano, a orientação é utilização de 2 em 2 horas, faz a higienização, quando estiver seca, utiliza. Ok? Então, em ambiente hospitalar, eu jamais devo fazer a reutilização se caso essa máscara estiver úmida ou avariada. Por quê? Porque o nível de contaminação é muito alto, né? Então eu tenho que realmente fazer o descarte adequado dessa máscara, como se for com um resíduo contaminado, né? E pegar uma nova para fazer essa utilização, ok? Então a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão de avaria, né? Entretanto, falando aqui, voltando para PFF2 e a N95, né? Existem alguns estudos que apontam que elas filtram entre 60% a 80% das partículas carregadas pelo ar. Isso em condições testadas em laboratório, né? Mas os ensaios dessas máscaras, né, os certificados de aprovação dessas máscaras, comprovam também que a sua eficácia total é entre 94 para a PFF2, 95 para a PFF, desculpa, a N95, né? Então a PFF2, então a N95 vai ficar entre uma média de eficácia ali de 94% a 97%, né, de neutralização desses agentes, né, desses vírus externos aí, ok? Então essa máscara sim é adequada. Agora a gente vai para a questão das máscaras de pano, né, que atualmente o governo brasileiro ele recomenda a utilização dessas máscaras caseiras, né, as pessoas ao saírem de casa. E voltando, a utilização mínima dela deve ser entre 2 horas, né? Procurar ter esse discernimento de não ultrapassar as 2 horas de utilização dela. Por quê? Porque ela é de tecido, então esse tecido ele vai absorver, né, vírus, bactérias da saliva, né? Então ela não é adequada para você estar utilizando por mais de 2 horas, né? Então, para você estar saindo de casa para a rua em algumas atividades não essenciais, ela pode sim ser utilizada sem nenhum problema, né? Então, quando a gente fala a questão da utilização dessas máscaras de tecido, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Existem alguns critérios que devem ser até adotados e verificados antes do fornecimento dessa máscara.
Como, por exemplo, eu tenho que, antes de fornecer ela para o meu funcionário, eu tenho que verificar se o tecido é de uma boa qualidade, né? Exemplo, existe tecido de algodão que os fios, eles são muito separados. Então, esse tipo de máscara com fios muito separados, elas não vão trazer nenhuma eliminação dos agentes biológicos, né? Então, é aconselhado você verificar se aquele tecido, como por exemplo o algodão, os fios, eles estão bem unidos, ali estão bem fechados, né? E que seja dupla, né? Que seja duas camadas, porque aí vai dar uma proteção maior, né? Que vai, uma média de proteção dessa máscara de pano vai ficar entre 60 a 40 a 60%, né? Dependendo do tipo de tecido, ok? Então assim, eu vi um estudo da USP, né? Que ele pega a máscara de pano, pega a máscara de TNT e compara com a N95 e a PFF2. Que nesse estudo ela fala o seguinte, que a proteção da máscara de algodão é entre 40 a 60%, a de TNT, a proteção dela é de entre 60 até 85%. Então a proteção da máscara de TNT é muito boa, mesmo ela sendo caseira, né? Porque é um tecido que é mais fechado, né? Que as partículas têm uma dificuldade maior de estar ultrapassando, né? E penetrando aí a mucosa, o nariz, ok? Então, esses tecidos que são TNT, o tricoline, né? Esses são tecidos com maior fechamento entre os fios, ok? Então, eles são mais adequados aí para essas questões de máquina. Então assim, tô deixando agora o espaço aí aberto para as perguntas, né? Se você tiver alguma pergunta aí para estar fazendo, a gente vai estar tirando a sua dúvida e podem estar perguntando aí no bate-papo, né? Outra questão essa live de hoje vai ser emitido aí um certificado de participação da live, né? Quem está acompanhando a gente aqui, eu estou junto com a Andrea está anotando os participantes. Se você tiver interesse de receber seu certificado pela PrevSeg, é só você entrar lá no nosso site e preencher o formuláriozinho, né, que vai estar em redes sociais. Você vai botar o seu nome, vai botar o seu telefone e o seu endereço de e-mail, que a gente vai estar ali retornando com o certificado de participação, ok? Tem alguma pergunta sobre as máscaras, né? Então assim, resumindo, fazendo um resumo bem rápido. Então assim, existem máscaras específicas para cada ramo de atividade, né? Hoje, existe essa questão da falta de máscara no mercado, essas máscaras com maior qualidade, com maior proteção, como a N95 e a PFF2, elas ficaram aquela orientação de uso exclusivo em ambientes hospitalares, né? Porque elas dão uma proteção maior, né? Então, orientação para a população, né? Em algumas atividades não essenciais podem utilizar as máscaras de pano, mas eu sempre observar a qualidade daquela máscara. E quando eu for fazer o fornecimento desse equipamento para o meu funcionário, eu devo manter sim os registros também desse equipamento. Pergunta, né? Da Eridan. Pronto, a Eridan já está fazendo uma pergunta aqui. Paulo, a máscara de tecido é necessário passar o ferro? Eridan, isso já é sim, né, na lavagem, porque a temperatura do ferro, se eu tiver algum agente ali nocivo à saúde, algum vírus, alguma bactéria, vai estar acabando eliminando totalmente, né? Então é uma questão de padronização, né? Então o próprio órgão de saúde ele recomenda que essas máscaras elas sejam higienizadas, lavadas e após a secagem seja passado ferro, né? Para ter essa eliminação. Então, tem mais alguma pergunta? Alguém? Então, o certificado de
participação, gente, vai estar liberado para vocês, né? Vocês podem fazer cadastrozinho lá no site da PreviSeg, preenche o formulário e a gente vai estar passando aí para vocês o certificado, né? Então, assim, no demais, eu só tenho a agradecer a todos que estiveram participando aí nesse momento com a gente, né? E reforçando as orientações. Se você, no seu ramo de atividade, você está fornecendo a máscara, você está com dificuldade de encontrar o EPI no mercado, você pode sim fornecer a máscara de pano, mas observando o quê? A quantidade de máscara que eu estou fornecendo para o meu funcionário, né? Se o cara lá trabalha 8 horas por dia, eu vou dar 2 máscaras para ele. Se a recomendação pública é que essas máscaras sejam o quê? Substituídas de 2 em 2 horas, né? Então já tô falhando nessa questão aí, né? Então se o cara trabalha 8 horas, eu tenho que dar 4 máscaras por dia, né? Então todo dia eu dou 4 máscaras para ele, é dele. Então dou as 4 máscaras para ele, oriento ele como ele deve lavar, como ele deve higienizar, né? E dou mais 4 máscaras, que somando ficam 8, né? Para que o outro dia ele tenha 4 máscaras disponíveis para a jornada de trabalho dele, né? E eu faço o registro dessas 8 máscaras na ficha de EPI dele. Por quê? Né? Por quê? Para que eu possa me respaldar, né? Tanto da entrega da máscara, como eu devo também orientá-lo, né, na higienização, ok? Um abraço aí para a Eridan, né? Eridan que esteve participando com a gente, a Geila, gastrônoma, Lucas, Lenilton, Elisandra, Márcio Lima. Quem? Márcio. O Márcio Lima também, né, da ML. Então, assim, gente, obrigado. E quem fez o cadastro lá no site e participou, a gente vai estar enviando um certificado de participação, né, sobre a questão de EPI, especificamente falando das máscaras, tá bom? Vocês podem mandar sugestões aí pra gente. E quem quiser entrar em contato, tiver meu contato da PreviSeg aí, né, pode entrar em contato no WhatsApp, pelo site, por e-mail, e a gente vai estar mantendo aí o contato com vocês. Então, muito obrigado e boa noite aí para vocês. Agradeço a participação. Tá aberta ainda para quem quiser tiver mais perguntas aí, gente. Quem tiver mais perguntas, tô fechando. Já tá dando uma hora já de live aí. Um tema bem rápido realmente, só para a gente poder tirar as dúvidas, ok? E espero ter contribuído aí com vocês, tá bom? E a gente está à disposição. Boa noite, tchau, até a próxima, gente.